Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É uma graça de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, estarmos juntos na meditação da Palavra de Deus. A leitura orante da Bíblia faz parte da tradição da Igreja. É a Igreja como mãe que nos ensina a nos alimentarmos da Palavra do Senhor nosso Deus. A Canção Nova é uma regra de vida, é uma tradição, na verdade, é o nosso meio de evangelização. A Palavra de Deus é que forma o coração do homem novo e da mulher nova. Por isso nos colocamos diante do Senhor nosso Deus, invocando sobre nós seu nome santo, poderoso e grande, pedindo que o Senhor esteja conosco, conduzindo e dirigindo os nossos passos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, para ser dirigido pelo teu Espírito. Ilumina-me, Senhor. Fala-me, Senhor. Fala ao meu coração, fala a todo o meu ser, para que eu seja teu servo. Para que eu possa, Senhor, na minha vida vivenciar tua palavra e ser direcionado por ela. Faça de mim, Senhor, um instrumento da tua palavra. Que teu Espírito me dirija, que teu Espírito me conduza, que teu Espírito ilumine todos os meus passos. Eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nós vamos, com todo o amor do nosso coração, meditar a palavra de Deus, fazer o nosso estudo da palavra de Deus. Permitir que essa palavra ilumine os nossos passos, direcione a nossa vida, para que em tudo possamos viver a palavra do Senhor. Muito bem, nós estamos estudando a carta que Paulo escreveu à comunidade de Éfeso. Então, o livro de Efésios, coloca aí na sua Bíblia, Efésios 6, de 1 a 9. Vamos meditar essa palavra e dela tirar os elementos que é o nosso sustento nessa caminhada de fé, de amor a Deus. Mas a palavra de Deus é ordem, a palavra de Deus é disciplina, a palavra de Deus é cura para o nosso coração. Vamos deixar que ela caia em nós ouvindo-a. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa, a fim de que sejais felizes e tenhais longa vida sobre a terra. Vamos pegar esses 3 primeiros capítulos aqui e tirar os elementos que vêm de cada um desses versículos, né? Os 3 primeiros versículos aqui. Primeiro é a ordem do versículo número 1. Então, o versículo 1 tem uma ordem de Deus aqui para nós. Filhos, e todos nós somos filhos de Deus, mas filhos dos nossos pais. Qual é o dever principal de um filho? Obedecer aos pais e no Senhor. Quando nós obedecemos nossos pais, nós estamos na graça de Deus. Quando nós não obedecemos nossos pais, nós não estamos na graça de Deus. Aliás, o princípio do pecado é a desobediência. Os nossos pais, lá no paraíso, eles desobedeceram a Deus. Você sabe que o espírito maligno em nós, ele suscita justamente a desobediência. Porque o espírito maligno é um espírito rebelde. Os espíritos malignos são espíritos rebeldes. E tudo que ele quer é que no nosso coração vivamos também a rebeldia. E a rebeldia começa dentro de casa. Quando o filho não obedece, mas pai não obedece, mas mãe. A desobediência, ela nunca é abençoada. Então coloca como ordem de Deus para toda a sua vida. Seja você uma criança, seja você um adolescente, um rapaz, um adulto. Em tudo, obedecer a vossos pais no Senhor, porque isso é justo, isso é sublime, isso é bênção. Então, essa é a ordem de Deus para nós hoje.
O versículo 2, honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa. Então, o versículo 2 é um princípio eterno, honrar pai e mãe, né? O quarto mandamento da lei divina, já dado por Deus a Moisés, quando nos deu os mandamentos sagrados. Porque toda desordem da vida humana, ela começa na desobediência. Você quer acabar com uma família, com uma casa, e deixar que nessa casa não tenha ordem. E a ordem é esta, uma ordem hierárquica. Pai é pai, mãe é mãe. E isso não pode ser mudado. E quando tentam mudar essa ordem, a desordem, tudo que é do mal, vem para dentro dessa casa. Essa casa que sou eu. Nós precisamos, inclusive, meus irmãos, com muito arrependimento e contrição, pedir a Deus perdão, inclusive no sacramento da confissão, por todas as vezes que nós não obedecemos nosso pai e não obedecemos nossa mãe, por todas as vezes que seguimos a rebeldia do coração, porque honrar é respeitar, amar, cuidar, mas antes de tudo, obedecer no Senhor, como a palavra está aqui nos ordenando, nos orientando. Então, o princípio, o versículo 2 é honrar pai e mãe. E veja que este princípio, este mandamento, ele vem acompanhado de uma promessa. Qual é a promessa? O versículo 3 está a promessa. A fim de que sejam felizes e tenham longa vida sobre a terra. A longevidade da vida, e não é só a longevidade dos anos, não, mas a longevidade da bênção, da graça. Ela vem de um coração que é obediente, que honra o seu pai, que honra a sua mãe. Então, o versículo 3 está ali uma grande promessa de Deus, a promessa de uma vida longa, feliz e abençoada sobre a terra. E agora o versículo 4, tem uma orientação também aqui para os pais, tá? Assim como os filhos têm que obedecer aos pais, os pais também têm obrigação para com seus filhos. Por isso o versículo 4 diz, e vós, pais, não provoqueis a ira em vossos filhos, mas educai-os na disciplina e no ensinamento do Senhor. Então, quem é pai, preste atenção na ordem do versículo 4. Não é porque você é pai que você tem que ficar irritando os seus filhos. Não é porque você é pai que você pode tudo com seus filhos. Não é verdade isso. Seus filhos te devem respeito e amor, mas por favor, papai, por favor, mamãe, se faça ser respeitado. Não é porque você é pai, você é mãe, você pode tudo. Preste atenção. Cuidado, porque o espírito do autoritarismo, ele é cruel, ele é um mal, ele é perverso. Não seja um pai autoritário, seja um pai e mamãe que tenha autoridade. Autoridade do exemplo, autoridade da moral, autoridade da correção, autoridade da disciplina, autoridade da formação, mas autoridade de vida. Agora, simplesmente provocar, para dizer que você que é autoridade, é você que manda, você simplesmente gritar à torta e à direita, ser aquela pessoa que tudo é resolvido na base do grito, não. Ninguém precisa de grito para resolver nada. Opa, tem uma hora que você tem que falar um pouco mais firme, uma coisa é falar firme. Uma outra coisa é você querer corrigir com gritaria e muitas vezes usando até palavrões. Não, aí você perde toda a sua moral. Você pode até ser moralista, você pode até ser aquela pessoa dura, rude, grossa, mas molde, discipline a sua forma de ser pai. Muitos pais me procuram, dizem, eu não sei o que eu faço com os meus filhos. Primeiro você tem que saber o que você faz com o seu coração de pai e de mãe. Então, jovens que estão se preparando, que querem se casar, lembrem-se que na vocação do matrimônio está implícito a vocação da paternidade e da maternidade. A pergunta que o padre faz, e vocês estão abertos para receber os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo na igreja, essa resposta é fundamental, sim.
E para educar na lei de Cristo da igreja, é preciso que essa palavra esteja no coração. Primeiro, não provocar ira, não provocar raiva, não provocar ressentimento, não provocar rancor no coração dos filhos. Mas é preciso educá-los na disciplina e no ensinamento do Senhor. Né? A gente ficaria o nosso estudo hoje aqui somente nessa parte aqui fundamental, porque educar filhos nos tempos de hoje é o maior desafio dos nossos tempos. Precisamos realmente que os nossos pais estejam cheios do Espírito Divino, da graça divina para educar filhos segundo a lei do Senhor. Muito bem, vamos chamar aqui conosco o nosso querido Padre Antônio Xavier. Hoje nós estamos diante da primeira parte do capítulo 6 da Carta de São Paulo aos Efésios, e algo muito interessante é o assunto tratado, porque se fala em escravidão, se fala em servo, em escravo aqui, e Paulo ainda diz da seguinte forma: escravos ou servos, né? Sede obedientes aos vossos patrões. Olha que coisa interessante. Assim como, não por causa dele, mas por causa de Cristo, buscando assim dar um bom testemunho das coisas. É muito interessante esse tipo de questão. É um pouco difícil da gente poder escolher entre a palavra escravo e servo, porque servo também era o trabalhador, era o operário, aquele que atuava ali. Lembrem que naquela parábola que Jesus conta dos 3 servos que se entrega coisas a eles recebem dinheiro, né? Recebem ali, investem. Então, não é escravo no contexto de escravo que nós tivemos aqui no nosso país, no nosso continente, mas tem a ver com outro tipo de questão, embora existisse também escravidão naquele tempo. Mas aqui é um pouco difícil de saber qual das duas estão sendo ditas. Mas, de qualquer forma, Paulo não está falando a favor de escravidão, nem a favor de uma mera submissão das pessoas, mas está dizendo o seguinte: cada um, no seu contexto de vida, deve buscar viver aquilo que é vontade de Deus. A pior coisa que pode existir na vida de alguém é a pessoa ser uma coisa e pensar que é outra. Ser uma pessoa pouco culta e pensar que é muito culta. Ser uma pessoa muito culta e pensar-se uma pessoa simples demais. Porque sempre a gente vai ter ou a construção de algo que depois se racha, ou então o desperdício de talentos. E aqui Paulo está dizendo: olha, servos, sede obediente aos vossos patrões, para que eles não venham ficar com raiva de vocês e não venham te punir. Então, ao invés disso, o que você deve fazer? Faz o que você tem que fazer e pronto. E para além disso, faça aquilo que Deus te pediu, porque tudo é por causa dele, e pronto também. Não é a favor, mas também não cita um choque diretamente contra. Naquele tempo era o sistema econômico que existia, né? Seria exigir demais que Paulo se posicionasse de uma forma diferente dessa. Embora ele faça de maneira bem diferente, ou ao menos aponte um caminho bem diferente, na carta que ele escreve a Filemon. Mas isso é assunto para outro programa. Senhor, eu peço a graça de ser um bom filho. E se não foi, meu pai, se não foi muitas vezes obediente, como deveria ser a minha mãe, ao meu pai, é o perdão que eu peço de todo o meu coração. Mas dê aos filhos, meu pai, dê a cada um dos filhos agora o dom da obediência, o dom do temor, o dom do respeito, o dom de honrar seu pai e a sua mãe por toda a vida. Mas conceda aos pais a graça do Espírito para educarem seus filhos no amor, na firmeza, no vigor da lei de Deus. Conceda essa graça, meu Pai, que teu Espírito possa invadir o coração dos pais para que tenham realmente o dom do Espírito para educarem seus filhos segundo a lei do Senhor. Ao teu nome, Senhor, o poder, ao teu nome, Senhor, a honra, ao teu nome, Senhor, a glória para sempre. Dai-nos, Senhor, a tua bênção, a tua graça e a tua proteção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe imensamente você. É uma alegria, uma graça estarmos juntos meditando a Palavra de Deus aqui no nosso programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. E eu te aguardo no nosso próximo programa.